Olá, primeiro ano! Na aula de hoje, nós continuaremos fazendo as correções das questões sobre Emile Durkheim e os fatos sociais. Nós fizemos já 4 questões, vamos fazer mais 2 questões. Questão 5. De acordo com a definição de fato social formulada por Durkheim, assinala a alternativa incorreta. Lembra que Durkheim vai criar o conceito de fatos sociais. Fatos sociais, então, para Durkheim, são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que são exteriores ao indivíduo e exercem sobre ele uma pressão ou uma coerção, ainda que nossa consciência não perceba. Então, fatos sociais são essas maneiras coletivas de agir, pensar e sentir, exteriores ao indivíduo, no qual a gente vai se sentir pressionado a agir de determinada forma. E aí, para ser fato social, tem aquelas 3 características: geral, comum a todos os indivíduos, de algo que é comum a todos; exterior, algo fora de mim, algo que independe da minha vontade para acontecer ou não; e coercitivo, ou seja, é aquilo que exerce essa pressão, essa coerção. E aí, dentre essas alternativas, nós devemos assinalar aquela que não corresponde a exemplos de fatos sociais. Alternativa A. A escola é um fato social e, como instituição, cumpre um relevante papel na formação do comportamento individual em consonância com as regras e valores presentes na consciência coletiva. Sim, a escola é sim um fato social, porque é comum em todas as sociedades que existem a escola, e a escola vai cumprir esse papel de formação individual, e também através das regras e valores presentes na consciência coletiva. Então, a escola vai passar regras, valores, maneira de ser, Então, a alternativa A é exemplo de fato social. Nós não iremos marcar porque está pedindo a incorreta. B. O ato de adoecer é um fato social, pois, possuindo modificações biológicas, podem ser percebidos como exteriores ao indivíduo, excetuando doenças psicossomáticas e influenciado por fatos sociais. O ato de adoecer não é um fato social, Não é algo que independe de mim, Muitas das nossas doenças são causadas por a nossa má alimentação, Nosso descuido Também não. Então, a B é a alternativa incorreta, pois é aquela que está pedindo que não é fato social. Então, nós iremos marcar a B, que é a alternativa incorreta. Questão C. Alternativa C. A arquitetura de nossas casas constitui um fato social na medida em que seguimos padrões e obedecemos a um senso estético exterior às nossas consciências individuais. Sim, é um fato social porque nós seguimos um padrão estético, Nós obedecemos a esse padrão estético, é algo exterior à nossa consciência individual. As casas são mais ou menos, têm o mesmo estilo arquitetônico, São mais ou menos iguais, É algo que está fora de nós, Construirmos uma casa apenas do nosso jeito. Nós somos influenciados, na maneira de fazermos a nossa casa, através do senso estético, da arquitetura comum a todos. Então, é um fato social. E D, o sistema eleitoral é um fato social porque pertence à esfera de vida política. Sim, é um fato social porque é algo comum, a todos os indivíduos. Votar, é algo fora de nós, independe da nossa vontade, nós somos obrigados a votar. Então, a única que não é fato social aqui é o ato de adoecer. Vamos ler a questão 6. Vamos ler o texto.
Muitas coisas feitas em nome da saúde geram dificuldades pessoais e psicológicas. Olhar fotos de corpos que passaram por tratamento de imagem e achar que correspondem à realidade cria problema de autoimagem, o que leva muitas mulheres às mesas de cirurgia. Na geração das minhas filhas, há garotas que gostam e outras que não gostam de seus corpos. Elas têm medo de comida e de que a comida possa fazer aos seus corpos. Essa é a nova norma, mas isso não é normal. Elas têm pânico de ter apetite e de atender aos seus desejos. Então, aqui é um texto, né, da Folha de São Paulo, intitulado As Mulheres Estão Feministas, mas têm medo de comida, né, no qual aqui fala de um padrão, né, um padrão de beleza. E esse padrão de beleza está associado à magreza, né, a ser magra. Isso é um exemplo de fato social, né, o padrão de beleza, né, e aí as pessoas sentem, de certa forma, obrigadas a seguir esse padrão, a seguir essa regra da magreza, e com isso, né, mesmo se intitulando feminista, né, algumas mulheres têm medo de engordar, né, tem medo da comida, né, para seguir esse padrão no qual os fatos sociais impõem, sim, padrões, né, normas de comportamento. Então, com base nos conhecimentos sobre o Emile Durkheim, vamos afirmar, analisar, né, qual é verdadeira. O conflito geracional produz anomia social, dada a incapacidade de os mais velhos compreender as aspirações de mais novos. Não, Emile Durkheim não vai falar sobre isso, e esse texto também não fala sobre isso. B. Os padrões que se consideram saudável e belo são exemplos de fato social e, portanto, são suscetíveis a exercer coerção sobre o indivíduo. Sim, essa alternativa está correta, pois diz que os padrões que considera saudável e belo são os exemplos desse fato social, né? São exemplos de fato social, né? Aquilo que a gente considera saudável e belo, né? Ou seja, exercem coerção sobre o indivíduo. O indivíduo vai fazer de tudo para se encaixar nesse padrão de beleza, né? Então, a alternativa B é a correta. Alternativa C. Normas são prejudiciais ao desenvolvimento social por criarem parâmetros e regras que institucionalizam o agir dos indivíduos. Também não. D. A consciência coletiva é mais forte entre os jovens voltados que estão a princípios menos individualistas e egoístas. Também não. Nós veremos daqui a pouco que é consciência coletiva e letra E. A base para a formação de princípios morais e a solidez das instituições são os desejos individuais vistos que traduzem o que é melhor para a sociedade. Também não. Então, aquilo que corresponde ao texto e ao Emile Durkheim é a letra B. Agora nós vamos ver sobre a consciência coletiva. Consciência coletiva é um termo, né, criado por Emile Durkheim, né? Ele criou esse termo, esse conceito, que é definido como um conjunto de características e conhecimentos comuns de uma sociedade. Ou seja, é algo que é comum à sociedade. É algo que faz com que os indivíduos pensem e agem de maneira minimamente semelhante. Então, essa consciência coletiva vai fazer com que os indivíduos pensem da mesma forma, agem da mesma forma, né, de forma minimamente semelhante. Isso, então, vai corresponder às normas e às práticas, aos códigos culturais, como a etiqueta, a moral e as representações coletivas. Ou seja, a consciência coletiva, então, vai ser esse termo, esse conceito criado por Emile Durkheim, que vai dizer, né, vai fazer com que os indivíduos ajam e pensem de forma semelhante. Isso vai se dar através das normas e através das práticas sociais, também através da cultura, da etiqueta, da moral, né? E aí Durkheim vai dizer
que essas práticas, né, muitas dessas práticas é influenciado pela sociedade, né? O indivíduo vai ser influenciado por essas práticas sociais. E é muito mais, se dá muito mais pela consciência coletiva do que pela consciência individual. E aqui, nesse trecho, M. Durkheim, no seu livro também, ele vai dizer o que é essa consciência coletiva. O conjunto de crenças e sentimentos comuns à medida dos membros da mesma sociedade forma um sistema determinado que tem vida própria. Podemos chamar de consciência coletiva ou comum. Então, para Durkheim, a sociedade vai ser muito mais do que a soma de indivíduos, né? Para Durkheim, a sociedade, né, vai ser um organismo vivo, com vida própria, né, e vai ter uma consciência coletiva, uma consciência dela, né, mesma. Sem dúvida, ela não tem por substrato um órgão único, e ela é por definição difusa em toda a extensão da sociedade, mas tem ainda assim características específicas que fazem dela uma realidade distinta. De fato, ela é independente das condições particulares em que os indivíduos se encontram. Elas passam e permanecem. Ela é, pois, diferente das consciências particulares, conquanto só seja realizada nos indivíduos. Então, vamos ver aqui a alternativa que diz assim: a teoria de Durkheim se caracteriza por afirmar que as sociedades são regidas por uma consciência coletiva, expressa em fatos sociais. Sim, Durkheim vai dizer que a sociedade, então, vai ser regida por essa consciência coletiva e que vai se expressar em fatos sociais. Ela quer dizer com isso que a sociedade está na cabeça de cada um e de todos ao mesmo tempo. Ela define como a consciência coletiva vai impor as regras sociais que precisarão ser obedecidas por cada indivíduo, ou seja, as normas de comportamento que regem a vida de todos. Verdadeiro. A consciência coletiva seria aquilo no qual todo mundo sabe julgar o que é certo e errado, na qual você, indivíduo, sozinho em casa, você age de determinada forma, você tem determinados comportamentos que em grupo você agiria, né, totalmente diferente. Então, na sua casa, você sozinho, né, em quatro paredes, você tem um determinado comportamento, né, uma determinada ética, uma determinada moral, na qual em grupo você agiria totalmente diferente. Então, a sociedade sabe, né, o que é o certo e o que é errado. E aí, quando nós, enquanto povo, enquanto sociedade, vemos alguma pessoa fazendo algo de errado, né, a gente já, enquanto consciência coletiva, de saber distinguir o certo e o errado, o ético e o antiético, a gente vai julgar o ato infrator daquela determinada pessoa. Então, por exemplo, quando a gente vê um ato racista na rua, né, a gente deve combater, né, quando a gente vê uma pessoa fazendo coisas erradas, nós, enquanto povo, enquanto consciência coletiva, né, julgamos aquilo enquanto certo ou errado, né? Ou seja, a sociedade está na cabeça de cada um, né, e de todos ao mesmo tempo. E essa consciência coletiva, então, vai impor regras sociais, né, no qual o indivíduo vai ter que se obedecer, né? E aí as normas vai reger a vida de todos, né? Aqui é um trecho também do livro As Regras do Método Sociológico, do M. Durkheim, que ele vai dizer assim: a sociedade não é simplesmente a soma de indivíduos, e sim um sistema formado pela sua associação que representa uma realidade específica com seus caracteres próprios. Sem dúvida, nada se pode produzir de coletivo se as consciências particulares não existirem. Mas essa condição necessária não é suficiente. É preciso ainda que as consciências estejam combinadas e combinadas de determinada maneira. É dessa combinação que resulta a vida social e, por conseguinte, é dessa combinação que a explica.
Ou seja, para Durkheim, a sociedade não é simplesmente a soma de indivíduos, e sim um sistema formado, né? Um sistema combinado, no qual o indivíduo vai agir de acordo com esse sistema. E aí, na alternativa, vamos ver o que se está pedindo. Segundo Durkheim, a sociedade é definida exclusivamente pela soma de indivíduos? Não, a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos, e não exclusivamente, né? A sociedade é muito mais, né, do que a soma de indivíduos. Para ele, o indivíduo e as consciências particulares prevalecem sobre a sociedade? Não. Para Durkheim, né, a consciência coletiva vai prevalecer sobre a sociedade, né? A sociedade prevalece sobre o indivíduo, a sociedade que vai influenciar o indivíduo, né? E a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos. Então, o indivíduo que vai prevalecer sobre a sociedade? Não, a sociedade que vai prevalecer sobre o indivíduo. Ou seja, minha vontade individual impõe as regras e normas na sociedade? Não. A minha vontade individual não impõe nada sobre a sociedade. A minha vontade individual, né, tem que se adaptar a essas regras e essas normas. Dessa maneira, quando uma pessoa nasce, os fatos sociais já se estabelecem e terminam quando eles morrem? Não. Antes de nascer, os fatos sociais, a sociedade já existia, as normas e as regras e as leis já existiam, e após a sua morte, as regras e as normas e as leis continuarão existindo. Então, o indivíduo tem que se adaptar a essa sociedade, tem que se adaptar às normas, né? Nós vamos morrer, as regras e as normas continuarão. Então, esses foram alguns exercícios sobre o Durkheim. Na próxima aula, nós faremos mais alguns exercícios. Até a próxima aula.